Waffelstrudel. Significa literalmente redemoinho de maçã, porque ele é feito com uma massa muito fina, enrolada várias vezes, com um recheio delicioso de maçã. Olá, eu sou Sandra Dias, cake designer profissional desde 2001 e sejam bem-vindos ao meu ateliê. É aqui que eu faço a produção dos meus bolos decorados, das minhas flores de açúcar, dos meus macarrons, mas é aqui também que eu ministro aulas práticas para todas as pessoas que também querem se tornar um cake designer. O objetivo desse canal é te ajudar a aprimorar as suas habilidades com bolos decorados, seja compartilhando com você técnicas de decorações de bolos ou receitas deliciosas que você vai poder agregar no seu cardápio, oferecer para o seu cliente e aumentar sua renda no final do mês. E o Waffelstrudel é uma receita que foi criada na Áustria, mais precisamente na cidade de Viena, e ela é feita normalmente com a massa filo, e filo vem do grego philo, que significa folha, e por isso essa massa é aberta muito fininha, parecendo uma folha, e como ela tem um teor baixo de gordura, ela é mais crocante. E na Europa é muito conhecida também a versão alemã do strudel, que é feito, na verdade, com a massa folhada, que é uma massa com um teor muito mais alto de gordura, porque leva muito mais manteiga. Mas hoje eu vou te ensinar a receita original austríaca com a massa filo. E para o preparo da massa filo, eu tenho aqui 500 gramas de farinha de trigo comum, que eu vou adicionar 10 gramas de sal. E apesar desta medida de sal, a massa filo é feita tanto com recheios doces como recheios salgados. Coloca numa tigela maior para facilitar a mistura. E agora eu adiciono 40 gramas de manteiga e sempre dê preferência para manteiga sem sal, porque como vocês viram já foi adicionado 10 gramas de sal. E a manteiga com sal, na verdade, ela não tem somente uma pitadinha de sal, como a maioria das pessoas imaginam. Ela tem uma quantidade alta de sal, quase próxima dessas 10 gramas, e, portanto, se você usa manteiga com sal, você pode deixar as receitas muito mais salgadas do que deveria. Mistura. A manteiga está praticamente em temperatura ambiente, não precisa estar gelada. Acrescenta um ovo. E vem misturando aos poucos 200 ml de água. Então, por enquanto, eu vou mexer só com uma espátula, mas daqui a pouco vou ter que passar ela para a bancada e começar a misturar com as mãos. Põe mais um pouco da água. Pode colocar o restante. Agora é mais fácil misturar com as mãos. Então, amassa aqui um pouquinho até que forme uma massa completamente uniforme. Já está ganhando consistência. Sova um pouquinho. Não precisa sovar muito, é mais o suficiente para deixar a massa homogênea, com todos os ingredientes bem agregados. E pronto. Agora eu vou dividir a massa em duas partes iguais. Porque essa quantidade, na verdade, vai render 2 strudels. Então, fecha bem aqui. Fecha a outra metade também num filme plástico. E agora ela precisa descansar por pelo menos de 1h30 a 2 horas, pois como não é uma massa que leva fermento, para que seja muito mais fácil de abrir ela bem fininha, ela precisa desse descanso. Então, enquanto a massa fica aqui descansando, eu vou preparar o recheio. E para o preparo do recheio, a primeira coisa que você precisa fazer é hidratar 120 gramas de uva passa.
Aqui eu estou usando metade de uva preta e metade de uva branca. E como a uva passa, ela é sequinha, eu hidratei ela algumas horas atrás com 30 ml de rum. Mas se você não consome nenhum tipo de bebida alcoólica ou não gosta do rum, você pode hidratar a uva com a mesma medida de água morna. Mas faça isso cedo para dar tempo dela ficar bem hidratada. Então as minhas já estão prontas e hidratadas. E agora eu vou começar a descascar e fatiar aproximadamente 1 kg de maçã. Esta aqui é a maçã gala e dependendo do tamanho da maçã ou do tipo da maçã, que você pode usar qualquer uma da sua preferência, 1 kg corresponde de 5 a 6 unidades de maçã. Então tira a casca, depois você vai fatiar, cortar em cubos. Então, eu vou ficar aqui cortando as minhas, depois eu volto para te falar o que fazer em seguida. Agora, com todas as maçãs descascadas e picadas em cubo, eu vou adicionar 150 gramas de açúcar, junto com 2 colheres de chá de canela em pó. Já mistura primeiro os dois aqui. Despeja na maçã, junto com o suco de 1 limão. Pode ser limão Tahiti, pode ser limão siciliano, galego, cravo, limão que você preferir. Afinal, aqui no Brasil nós temos uma variedade grande de tipos de limões, não é? Então põe aqui e mistura bem. Bem misturado. Como a maçã é uma fruta que solta muita água, você vai transferir para uma peneira, porque a massa ainda está descansando. Colocando numa peneira, você acelera, você faz com que a maçã solte a água. E quanto mais água ela soltar, menos caldo vai vazar do seu strudel. A maçã já ficou aqui escorrendo por mais de 1 hora. E veja quanto líquido ela soltou. Então agora eu já posso descartar esse líquido, misturar as passas, porque a massa também já descansou tempo suficiente, eu já posso abrir. Descarto o líquido todo. E como eu tenho 2 massas, essa medida de maçã também é recheio para as 2. E, portanto, eu também vou dividir o recheio em 2 partes. Coloca a maçã. E as uvas. Mistura bem. E agora é só dividir em 2 partes iguais. E se você ainda não é inscrito no canal, mas gostaria de continuar acompanhando as minhas dicas e as minhas receitas, aproveita para se inscrever. Clica aqui embaixo no botão vermelho inscrever-se, clica também no sininho, pois ele vai ativar as notificações, assim cada vez que um novo vídeo estiver disponível no canal, o YouTube vai te avisar e você não vai ficar de fora da novidade. Confira também quais são os benefícios em se tornar um membro assinante do canal. Ao lado do botão vermelho existe o botão em azul escrito Seja Membro. Clicando nele você vai ver todos os planos de assinatura disponíveis e clicando em cima de cada plano você vai ver quais são os benefícios que cada um deles te oferece. Lembrando que todos esses benefícios somente quem for membro assinante vai ter acesso. E se você também ainda não me segue no Instagram, vale a pena dar uma olhadinha por lá. Você vai ver fotos dos meus trabalhos, trabalhos dos meus alunos, resultados de aulas práticas. De vez em quando eu também posto uma receita mais fácil, mais simples, que não precisa de tantas explicações, mas uma receita gostosa. No Stories, normalmente eu compartilho coisas do meu dia a dia, eu mostro o que eu estiver fazendo. Se eu estiver dando aula, eu mostro passo a passo o que o aluno está realizando. E quando possível, eu também entro online e converso ao vivo com quem estiver disponível e é muito mais divertido. E se você usar uma receita minha e me marcar usando @sandradiascakedesigner, o Instagram vai me avisar, eu vou lá ver o seu post, vou deixar o meu like e um comentário para você saber que eu passei por lá. E se você está gostando dessa receita e das dicas que eu estou te dando, deixa o seu like para mim também, vou ficar muito feliz de saber que você gostou. Agora chegou a hora mais divertida, que é começar a abrir a massa. Essa massa filo, agora que ela descansou por pelo menos 2 horas, vai ficar muito mais elástica e nós vamos conseguir abri-la bem fininha, transparente. Primeiro você vai untar bem a bancada com farinha e começa com o rolo.
Tenta abrir o máximo que você puder aqui no rolo primeiro. Porque na verdade para ficar bem fininha, transparente, como ela deve ser, tem um truque que eu vou te ensinar. Vai virando também para ter certeza que ela não está grudada na bancada. Você pode ver que ela é bem elástica, bem macia. Então, agora não adianta mais tentar trabalhar com o rolo. Então você vai pegar um pano de prato, o mais colorido, o mais estampado possível, porque isso vai te ajudar a enxergar o padrão e o quão fino vai estar a massa. E o meu nem é tão colorido e nem tão estampado como poderia ser. Polvilha bastante farinha para a massa não grudar no pano. Agora, você vai colocar a massa por cima da mão, com as mãos fechadas, para não rasgar. E olha, vai fazendo este movimento, ó, que é assim que ela vai abrindo. Não abre a mão, ó, e vai jogando, vai fazendo ela esticar. O próprio peso dela vai contribuir para ela abrir. Ela vai ficar bem fina, como um papel de seda praticamente. Por isso que se chama massa filo, massa folha. Ela fica bem, bem fininha. Ó, pode colocar aqui e vai com cuidado, esticando as partes que estão grossas ainda, ó. Ou seja, vai brincando com a massa, vai olhando as partes que ainda está grossa e ó, vai fazendo pressão que ela vai abrindo. Outra maneira é também colocando aqui na toalha e com cuidado você vai esticando. Não se preocupe se ela der uma furadinha, essa massa você consegue, olha, apertar de volta e fechar o buraco. As bordas ainda estão bem grossas, o meio também. E você vai abrir até que ela esteja transparente e com aproximadamente uns 50 centímetros de comprimento e quase o tamanho e quase a largura do pano de prato. Olha como fica bonita, transparente. Dá pra ver que ela ficou bem fina, porque o desenho aqui embaixo também ajuda a ver isso. Então termina de dar uma esticadinha, as bordas ainda ficou ligeiramente grossas, é normal. Então, vou recortar aqui. Eu tenho aqui 60 gramas de manteiga derretida, que na verdade vai servir para as duas massas, e tem que pincelar na extensão toda dessa massa. Como ela fica muito fininha, assim que você parar de manusear, tem que fazer isso, senão ela resseca muito rápido. Ok. Agora, eu tenho aqui 40 gramas de nozes moídas, que na verdade 40 e 40 são no total 80 gramas, metade para cada strudel. Espalha aqui na superfície toda e as nozes vão dar um sabor todo especial para ele. Agora pega a primeira metade da maçã e espalha aqui neste cantinho. Escolhe um dos lados, ajeita bem, ó, faz um montinho bem bonitinho, ajeita. Agora pega a lateral, dobra aqui por cima dela mesma, que isso vai meio que fechar o recheio para ele não sair pelo lado. Ó, faz a mesma coisa do lado de cá. E agora o pano de prato vai te ajudar nesse momento, que é enrolar o seu strudel.
Vem com cuidado e vai enrolando. Agora fica mais fácil de transferir essa massa para a forma. Então chegou aqui no final, vira para cá, porque essa emenda na verdade tem que ficar para baixo. E para facilitar no transporte, vira ela agora para desvirar depois. Eu já tenho preparado aqui uma assadeira com uma folha de teflon, mas poderia ser silpá, poderia ser silicone, ou aquela folha de papel manteiga especial que não gruda, porque embora a gente deixou a maçã escorrendo, tirando a maior parte da água que ela tem, ele vai soltar líquido também. E aí se você usar o papel manteiga comum, a massa vai grudar. Então pega aqui, desenrola na assadeira. Então agora eu vou abrir a segunda massa e depois eu te falo o que fazer em seguida. Agora sim, os dois strudels recheados. Agora eu tenho aqui um ovo batido com uma colher de sopa de água, que eu vou pincelar toda a superfície do strudel. O forno já está pré-aquecendo. Esse strudel vai demorar um pouquinho para assar, por conta da maçã. Forno a gás 200 graus, forno elétrico 180, e no caso do forno a gás, como não dá para saber a real temperatura dele, tenha certeza de ter começado a pré-aquecer pelo menos uns 30 minutos antes, porque senão o forno vai estar frio e o seu strudel vai demorar muito mais tempo para assar. Agora, os fornos elétricos normalmente têm um dispositivo que avisa que já alcançou a temperatura que você ajustou. Então, normalmente, você consegue saber quando já chegou nos 180 graus num forno elétrico. E agora a última coisa que falta antes de colocar para assar é fazer alguns furos na massa para permitir que o vapor gerado pelo recheio consiga sair, senão ele acaba rasgando a massa. Então faz uns furinhos, pode ser com um garfo mesmo, ou com um palito como eu estou fazendo, pode ser só na parte de cima mesmo, e aí coloca para assar por aproximadamente 50 minutos ou até que esteja dourado. E eu vou colocar o meu para assar e quando ele estiver pronto eu te mostro como ele ficou. E o strudel já assou, olha lá, foram 50 minutos, mesmo colocando a maçã para escorrer, olha o quanto de calda ainda solta. Isso não tem como evitar. Então agora eu vou transferi-los para uma grade para esfriar mais rápido, porque tudo que é assado com maçã fica muito quente. Então não dá para cortar ainda. Ó. Passa para cá. Isso. E aí deixa ele esfriando por pelo menos 1 hora para só então você poder cortar. E finalmente chegou a hora de cortar o strudel. Ele não está 100% frio, ele está morno ainda, então na temperatura ideal para provar o strudel. Ó, crocante ainda. Ai, que delícia! Olha, e dá pra ver as várias camadas de massa fininha que ficou aqui no strudel. Olha, deixa eu pegar aqui. Olha que delícia! Agora, polvilha um pouco de açúcar por cima. E aí tem duas opções. Normalmente ele é servido ou com um pouco de chantilly ou o meu preferido, que é sorvete de baunilha. E como eu disse, prefiro com uma bola de sorvete de baunilha, maravilhoso. E agora chegou a hora de provar e matar vocês de vontade. Porque enquanto estava no forno, o aroma tomou conta da cozinha e eu não vi a hora dele ficar pronto para poder provar. Vamos tirar um pedaço aqui. O sorvete está derretendo porque ele está morno ainda, ó, continua crocante. Olha isso. Meu Deus, tá bom, vou botar um pouquinho de sorvete aqui, né, porque senão não tem graça. E vamos a ele. Sensacional.
Nossa, que delícia! E até por conta da uva passa, ficou diferente o recheio comparado com a torta de maçã, que também já é uma receita que eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar o link aqui em cima e embaixo na descrição. Para os amantes de maçã, é uma torta que também vale a pena fazer. Gente, é sensacional! Apfelstrudel na versão original austríaca, que é feita com a massa filo, mas também acredito que a versão alemã, que é mais conhecida como strudel, que é feita com massa folhada, também fica maravilhosa. A massa filo você pode fazer com antecedência, abre, coloca num saco de alimento aberto em toda a sua extensão e enrola, e você pode congelar por até uns 30 dias. E aí, para fazer o strudel, você descongela, abre e faz normalmente. Inclusive, para quem vai fazer para poucas pessoas, pode fazer exatamente a metade da receita, que vai render somente um ao invés de 2 strudels. E eu espero que vocês tenham gostado, mas se ficou qualquer dúvida a respeito da receita ou do modo de preparo, pode usar o campo de comentários aqui embaixo, deixa a sua pergunta, deixa a sua dúvida, que assim que puder e o mais rápido que for possível, eu mesma venho pessoalmente e respondo cada uma delas. Mas lembre-se de sempre olhar o primeiro comentário que fica fixado no topo da página, porque ali eu já deixo respondida a grande maioria das perguntas, então pode ser que a sua dúvida já esteja ali. Eu desejo que todos tenham uma doce semana, cuidem-se bem e até a próxima.